Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor no versículo de número 20. Hoje à noite eu quero falar sobre o céu. Quero falar sobre a vida eterna. Quero falar sobre salvação. Quero falar de um dos assuntos que eu mais amo falar, que é a volta de Jesus também. Amém? Glória a Deus. Eu quero ver com a ajuda de Deus se eu consigo pregar 20 minutos de mensagem. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim a palavra do meu, do seu, do nosso Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para que conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Vou ler mais uma vez, versículo 20. Mas a nossa cidade ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Maravilhoso Deus e grande Pai, eu te agradeço essa noite, Senhor, pela leitura da Tua palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor há de falar conosco nesses próximos minutos. Abra o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Tua voz, aqui, Senhor, no Jardim Noronha, em todos os lugares, ó Pai, até onde a minha voz está chegando, nas casas dos vizinhos, nas ruas. Senhor, também a todos os que estão nos assistindo, Senhor, neste momento, pelo Instagram, alcança cada vida, Senhor, fala em cada coração em nome de Jesus. Assim, meu Deus, como o Senhor já falou nos louvores, assim como o Senhor já falou, meu Pai, e já tocou nas vidas através das nossas orações, temos certeza que na leitura da Tua palavra esta noite, o Senhor há de derramar bênção. Derrama a bênção, Senhor, na vida da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar e aplauda-me forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Jesus a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero prestar o meu agradecimento ao pastor Moura, ao pastor Cândido por essa oportunidade de estar aqui mais uma noite pregando a palavra do Senhor nessa igreja tão abençoada, que eu gosto demais de vir aqui, amém? Porque eu sempre fui muito bem recebido pelos irmãos, e não é de agora, né, pastor? Pastores, desde quando essa igreja foi inaugurada em 2010, que naquela época nós não tínhamos redes sociais para transmitir os cultos, mas eu prego aqui desde 2010. Então, desde os tempos do saudoso Emmanuel, né, que vinha muito aqui, sempre eu vinha com ele também. Saudades demais desse grande irmão, como ele faz falta, amém? Mas um dia nos encontraremos com ele, aleluia, lá na eternidade com Deus. Aleluia. E eu quero esta noite aqui, mais uma vez, pregar a palavra do Senhor, assim como foi nas últimas noites que nós estivemos aqui falando da Bíblia, e nos falta tempo, irmãos, para falar mais ainda da palavra. Bom seria se nós tivéssemos pelo menos 3 horas só para estudar a Bíblia, para estudar um livro inteiro da Bíblia, para estudar um capítulo grande inteiro da Bíblia, para poder pegar um capítulo e começar a explicar versículo por versículo, dando referência a outros textos, para poder explanar ainda mais a palavra. Mas nós temos aqui a honra nesta noite de estar pregando a palavra do Senhor nesses minutos, e como eu falei que eu vou pregar 20 minutos essa noite, eu vou até cronometrar o meu tempo aqui. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses capítulo 3, ele escreveu, na minha Bíblia, está o título assim, né? Cristo, objeto da esperança do crente. Cristo, objeto da esperança do crente. É o título que está acima do versículo 20 da minha Bíblia. Eu acho tão lindo esse versículo, que quando eu estava tirando esta mensagem, eu já estava no coração, pastores, de pregar sobre o céu, de falar sobre salvação.
Se você me visse pregar várias vezes, você veria que sempre o meu foco da palavra, a maioria das minhas mensagens, eu sempre gosto de falar do céu, de salvação, de vida eterna, que é um assunto, irmãos, que enche a nossa alma de esperança e de alegria. Aleluia! Nós já passamos, irmãos, tantos dias vendo tantas notícias ruins na televisão, tanta coisa triste neste mundo, e quando nós viemos para a igreja, nós viemos para um lugar onde nós temos que nos encher de esperança, e a casa do Senhor, falar do céu, falar da vida eterna, falar da salvação, pelo menos para mim, me enche de tanta alegria, de tanta satisfação, Aleluia! de voltar para cá e saber, um dia eu estarei com o Senhor lá na eternidade, aleluia. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo, ele disse: mas a nossa cidade, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando ele fala esperamos, é porque todos nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, todos nós estamos esperando a volta de Jesus, todos nós estamos esperando o dia em que a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens. Eu estou esperando, irmãos, todos os dias na minha vida. Eu penso na volta de Jesus. Aleluia. Todo dia eu estou imaginando, eu estou acreditando nisso. Eu esteja onde estiver, pelo menos uma vez no dia, no meu pensamento, eu imagino o céu, a volta de Jesus. Isso, irmãos, me enche de alegria. Quando eu vou para a igreja, meus irmãos, eu fico imaginando essas coisas, o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Mas, irmãos, e se a morte vier antes de nos levar? E se a morte nos levar antes do arrebatamento da igreja? Não tem problema não, meus irmãos, porque a esperança continua a mesma. Porque a Bíblia diz que até aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também para entrar na vida eterna, na cidade santa, pelas portas. Então nem a morte pode tirar essa esperança do crente. O apóstolo fala: esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, mas o apóstolo morreu, e mesmo o apóstolo Paulo estando morto, ele ainda está esperando, porque ele está lá no paraíso, aonde as almas dos salvos estão, e no dia do toque da trombeta, todas as almas elas sairão do paraíso e encontrarão os corpos aonde estão enterrados, mesmo que os corpos já estejam deteriorados para o tempo, só esteja a poeira, falera, o osso, isso vai se reconstituir, vai se levantar novamente e vai subir lá nas nuvens, e nós vivos seremos transformados e também subiremos nas nuvens. A Bíblia nos resiste esse momento. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, ela diz que será no piscar de olhos, no abrir de olhos. Quando a gente faz assim, quando a gente dá uma piscada de olhos, essa velocidade de cada piscada do olhar, meus irmãos, é 6 milésimos de segundo. É algo instantâneo, algo muito rápido, algo, meus irmãos, que não dá nem tempo de ver. É como se nós estivéssemos na igreja. Vamos imaginar se o Senhor Jesus voltasse agora, nesse minuto, e por mim ele poderia voltar hoje mesmo, porque eu estou esperando a volta de Jesus. Se ele voltasse agora, nesse momento, já estaríamos instantaneamente lá nos céus, juntamente com os mortos já ressuscitados e nossos corpos transformados. Paulo teve uma experiência de arrebatamento, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência de arrebatamento. Quando ele fala, eu conheço o homem, é claro que ele falava de si mesmo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis. Inefáveis quer dizer, não dá para explicar, não dá para entender. Por que não daria para entender o céu? Na verdade dá para entender o céu. É porque Paulo não foi revelado e nem permitido que ele falasse sobre o que ele viu lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na verdade, meus irmãos, não foi compreendido a Paulo falar, porque não era permitido aquele tempo, mas Paulo sabia que ele teve um encontro com o Senhor pelo seu arrebatamento. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Nos Deus. dias de hoje, meus irmãos,
Deus tem usado homens, Deus tem usado mulheres, Deus tem usado até crianças, dando visões sobre o arrebatamento da igreja. Eu sou uma pessoa que eu acredito demais nesses testemunhos de arrebatamento que tem na internet. Eu acho dos que tem no YouTube, eu acho que já deve ter visto quase todos. Eu acho que já deve ter assistido já uns 5 mil desses testemunhos de arrebatamento da igreja. Eu tive uma experiência, meus irmãos, um sonho que eu tive no mês de maio do ano passado, que eu quero compartilhar com os irmãos o sonho que eu tive. Eu sonhei, meus irmãos, que Jesus Cristo tinha voltado. E nesse sonho, sabe quando você está sonhando um lugar que você não está, mas que você está vendo aquele lugar, que é como se você não estivesse? No sonho, é como se eu não estivesse na terra mais, eu já estivesse com os salvos, só que no meu sonho eu conseguia ver como estava a terra. E no meu sonho, meus irmãos, eu vi que os crentes que ficaram sabiam que Jesus já tinha voltado, porque eles conheciam a Bíblia. Eles sabiam que depois do arrebatamento da igreja iria aparecer o anticristo e iria começar a grande tribulação. E no meu sonho, meus irmãos, os crentes, é como se eu conseguisse sondar o coração deles, é como se eu conseguisse compreender o que eles estavam sentindo, porque eles expressavam preocupação. Eles sabiam que eles podiam fazer culto ainda, porque o anticristo ainda não tinha aparecido, mas daqui a uns dias ele iria aparecer. E no meu sonho eu lembro que eu estava num lugar, parecendo uma periferia, uma favela, onde tinha um chão de terra, e os crentes estavam fazendo um culto ao ar livre. E muitos diziam assim: esse vai ser o nosso último culto, porque sabemos que daqui uns dias não poderemos mais pregar o Evangelho, porque o anticristo vem aí e vai nos impedir de falar de Jesus. E naquele sonho, meus irmãos, eu lembro que no mesmo instante que eu conseguia ver esses crentes neste culto, que eles estavam tristes porque Jesus tinha voltado e eles tinham ficado, eu lembro que nesse sonho eu vi alguns pastores indo para as suas igrejas. E quando os pastores chegavam nas suas igrejas, um pastor chegou na igreja, abriu a porta do seu salão da sua igreja, e quando ele entrou lá dentro, ele ficou aliviado, que viu que muitos haviam subido para o arrebatamento da igreja, porém ele havia ficado, porque não tinha vida preparada com Deus. Existia uma outra igreja que no sonho eu também vi, que quando o pastor foi verificar a sua igreja, ele viu que muita gente havia ficado e não havia subido no arrebatamento da igreja, e ele ficou preocupado, porque além dele, muita gente havia ficado no arrebatamento da igreja. E os crentes do meu sonho, a preocupação era só uma: Jesus voltou e eu fiquei, e agora? Se você examinar a Bíblia, meu irmão e minha irmã, você verá que após o arrebatamento da igreja, as coisas ficarão difíceis. Se o mundo hoje, com Jesus, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, as coisas já estão difíceis, imagina depois que o arrebatamento acontecer. Imagina depois que Jesus voltar. Ai de quem ficar. Jesus, Ele está voltando. Para buscar o seu povo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. E eu acordei assustado, meus irmãos. E quem me tem no Instagram, se procurar lá nas minhas postagens do Instagram, eu conto esse sonho que no mesmo dia eu fiz uma live à noite só para compartilhar esse sonho que eu havia tido sobre o arrebatamento. Eu contei aqui para os irmãos a experiência que a minha mãe teve. Eu contei aqui no culto, não contei? Também foi de arrebatamento que a minha mãe teve. Por isso que eu acredito quando o irmão ou a irmã compartilha uma experiência dessa. Nunca duvide. Assim, e a prova bíblica de que Paulo foi arrebatado é a prova bíblica de que Deus arrebata. Você quer ter uma outra base bíblica para isso? Toda a revelação que João teve em Apocalipse foi através de arrebatamentos. Porque a Bíblia fala que no dia do Senhor ele teve visões, ele teve uma visão sobre o fim dos tempos. Isso é um arrebatamento. Quando Ezequiel, ele teve a visão dos querubins, que você vê lá descrito no livro de Ezequiel, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia diz que quando eu vi, eu caí como morto, ou seja, ele desmaiou, mas ele viu e ele teve visões. Deus ainda fala através de sonhos, através de visões, através dos seus profetas. Mas vamos voltar à palavra de Deus, porque eu quero ler outros versículos aqui. Aleluia. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também
a si todas as coisas. O texto fala que Ele transformará os nossos corpos. Do lado, irmãos, de Filipenses, o próximo livro é o livro de Colossenses. Basta você virar uma página, avance uma página na sua Bíblia. Nós lemos o capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler o capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Aleluia! Tremendo demais esta palavra. Se Cristo, se nós, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Igreja do Senhor, pense mais no céu, pense mais na vida eterna, coloque o foco da sua fé na eternidade com Deus. Faça como os crentes do passado. Você lembra como que era a igreja até os anos 90, até o começo do ano 2000? Falávamos de salvação, falávamos da volta de Jesus, falávamos do arrebatamento da igreja, mas é um assunto que infelizmente se perdeu. E aí veio a teologia da prosperidade, se perdeu mais ainda. E aí entrou política nas igrejas, se perdeu mais ainda. E aí entrou tanta coisa nas igrejas e foi se perdendo. E hoje, meus irmãos, é raro nós ouvirmos falar da volta de Jesus, infelizmente. Glória a Deus. Paulo está dizendo: pensai nas coisas que são de cima. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aleluia. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia não está nos orientando para nós não esquecermos a família, não. Ele quer que você pense na sua família, Ele quer que você pense no seu emprego, Ele quer que você pense até no dia de amanhã. Embora o dia de amanhã Deus cuidará para nós, glória a Deus. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: pense no arrebatamento, pense na volta do Senhor. Aí você vai dizer: mas por que está falando do arrebatamento? O texto está dizendo isso? Está dizendo sim. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em outras palavras, quando Jesus voltar, Ele vai buscar vocês que estão esperando o Senhor, que está lá no céu, lá na eternidade. Aleluia! Jesus, Ele está voltando, os sinais estão se cumprindo, o arrebatamento está próximo. Lute pela sua salvação, cada vez mais negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Carregar a cruz não é um ato religioso. Carregar a cruz quer dizer: se desprenda daquilo que tira o seu foco do céu. O foco do crente tem que estar na volta de Jesus. Espere a volta de Jesus, viva a volta de Jesus, ame a volta de Jesus, porque Jesus voltará. Ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos para este mundo, estamos no mundo. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, Ele disse assim, Ele falou exatamente essas palavras: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guardes do mal. O Senhor queria que nós tivéssemos o nosso coração guardado nele, a nossa vida guardada nele. Lembra lá do conselho de Salmo: Senhor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus falou com Josué capítulo 1, quando ele disse: Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, para você saber como vai conduzir a sua vida, como vai conduzir pelo caminho reto. Meus irmãos, leia a Bíblia
ame a Bíblia, louve ao Senhor, ore ao Senhor, vai para a igreja, dê o seu melhor para as coisas de Deus, porque Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele levará o seu povo, Ele levará a sua igreja, Ele levará os salvos que estão vivos com Ele. Oh, aleluia. Vamos até o livro de Atos agora, capítulo de número 1. Eu ainda estou falando do arrebatamento da igreja, eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando deste momento glorioso que nós estamos esperando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu ainda estou falando do arrebatamento, porque o meu assunto hoje é falar de Jesus, do arrebatamento, da volta do Senhor. Atos capítulo 1 e o versículo 10 e o versículo de número 11 que passarei a ler. Atos capítulo 1, versículo 10, versículo 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, aleluia, ele vai voltar, há de vir, assim como ao céu ouviste ir, glória a Deus, até os anjos anunciaram a volta de Jesus, glória a Deus. Os anjos disseram aos apóstolos: porque vocês estão olhando para o céu, porque vocês estão perdendo esta esperança, assim como Ele está subindo, Ele vai voltar, Ele voltará um dia, Jesus voltará para o seu povo, voltará para a sua igreja, voltará para os salvos, voltará para aquele que está zeloso, para aquele que está preocupado com as coisas do Senhor, para aquele que tem compromisso com as coisas de Deus. E ainda dá tempo, meus irmãos. Ainda dá tempo para quem está com a vida toda errada consertar a sua vida. Ainda dá tempo para consertar a sua vida. Ainda dá tempo de fazer tudo certinho. É claro, irmãos, que além de pregar para quem está aqui na igreja, eu também prego para quem está nos assistindo. E você que está assistindo, ainda dá tempo de consertar a sua vida. Ainda dá tempo de acertar a sua vida com Deus. Ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ainda dá tempo de você afastada, voltar para o caminho do Senhor. Jesus está lhe esperando também. Oh, aleluia. Vamos até o Evangelho de João. Nós estamos em Atos, vamos voltar ao livro. João, capítulo de número 14. Estamos em Atos, vamos até João. E depois eu finalizo a minha palavra lendo Apocalipse e lendo em Mateus para passar para os pastores. Livro de João, capítulo de número 14. Basta você mirar algumas páginas. João, capítulo 14. Jesus fala sobre a sua própria volta. Oh, glória! Glória a Deus! Falar do arrebatamento, imagina o próprio Jesus falando da sua volta. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 6, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Jesus vai preparar lugar para nós. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, e vos levarei. Jesus está dizendo: eu vou voltar e eu vou levar vocês, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, oh glória, aleluia, aleluia. Versículo 4: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o céu é Jesus, é aceitar Jesus, é receber Jesus como Salvador, é se batizar nas águas, é ter o compromisso com Deus. E quem está casado, volte hoje, porque Ele voltará e Ele voltará. É promessa dele mesmo para nós: virei outra vez, oh glória. Vamos agora ler dois versículos em Apocalipse, dois textos em Apocalipse, e depois nós finalizamos lendo 3 versículos em Mateus.
Vamos até o último livro da Bíblia agora, Apocalipse, capítulo de número 3. Primeiro eu vou ler Apocalipse capítulo 3, depois eu vou ler Apocalipse capítulo 2. Vamos começar primeiro por Apocalipse capítulo de número 3. Irmãos, tudo que está acontecendo no mundo é sinal da volta de Jesus. Não tem outra explicação. O aumento da violência, a criminalidade, as doenças, a falta de amor para o próximo, tudo isso estava profetizado na palavra. É só na sua casa você ler Mateus capítulo 24, que ali dentro você vai encontrar vários sinais que já estão acontecendo nos dias de hoje. Depois estude na sua casa Mateus capítulo 24, não agora, depois na sua casa você lê Mateus capítulo 24, que você vai entender tudo isso. Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse 3:11. O próprio Senhor dizendo, Jesus mais uma vez fala da sua própria volta, aleluia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que eu tenho que guardar? Qual é o que eu tenho que guardar na minha vida? Guarde o amor de Deus no seu coração, guarde a palavra no seu coração, guarde a fé no seu coração, guarde a obediência a Deus no seu coração, guarde o amor ao próximo no seu coração. E quando eu falo guardar, não é deixar escondido. Esse guardar aqui é praticar, amém? Pratique o amor, pratique a palavra, viva a palavra, ame o seu próximo, ame a Deus, ame seus irmãos, ame até quem não é da igreja, ajude quem não é da igreja, estenda a mão até para quem não é da igreja, faça o melhor pelo teu próximo, porque o Senhor está de olho em cada um de nós. E o texto diz, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é o galardão, a coroa é a recompensa da igreja, a recompensa que Deus vai entregar para os salvos, lá na eternidade, glória a Deus. Nós temos uma recompensa para receber da parte do Senhor. Aleluia. Capítulo 2 agora, versículo 16. Apocalipse 2,16. Eu li o 3, 11, agora eu vou ler o 2,16 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. O que ele fala para nós? Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada a minha boca. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Aqui Jesus está falando do futuro da humanidade. Lembra que no começo da palavra eu falei que após o arrebatamento da igreja começa a grande tribulação? É o que o texto está dizendo aqui. Jesus aqui está falando também sobre a grande tribulação. A condição para subir no arrebatamento é ter a vida reta com Deus. Você tem que ter a vida reta com Deus. O texto diz, arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti. Quer dizer, Jesus está dizendo o quê? Eu virei a qualquer momento. Eu virei numa hora em que as pessoas não estão esperando. E o que acontece após ele vir? O que acontece após ele vir? Virei a ti e contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca. Batalharei. Como assim batalharei? Porque na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, vai acontecer dois períodos ruins para a humanidade. Primeiro, o anticristo que vai se levantar contra a humanidade, e depois, o pior ainda que o anticristo, a ira de Deus que cairá sobre a terra. A Bíblia fala sobre tantas coisas que estão descritas no livro de Apocalipse. O texto fala, por exemplo, irmãos, que haverá um dia em que sairá demônios pelas ruas, não para matar as pessoas, mas para perturbar as pessoas. Demônios que vão ter, se eu não me engano, corpo de cavalo, cabeça de gafanhoto, rosto de homem, cauda de escorpião, aqueles que está em Apocalipse. E fala que esses demônios vão andar pelas ruas, vão estar ferindo as pessoas, vão estar machucando as pessoas. Irmãos, imagina, nem um filme de terror tem essa cena tão apavorante como essa que estou descrevendo aqui, que está na Bíblia, não é invenção do pregador, não. Como assim? As pessoas vão estar nas ruas, vão estar nas suas casas, e os demônios vão estar na terra, andando, perseguindo, maltratando, machucando, torturando pessoas. Ao mesmo tempo vai ter maremotos, terremotos. Já existe no mundo de hoje maremotos e terremotos. Só que virão piores ainda, serão coisas piores ainda do que
que já existem: maremotos, terremotos, haverá falta de água, haverá como se fossem as pragas do Egito, novamente aqui na terra. Irmãos, se eu fosse descrever todo o período aqui, que a Bíblia nos fala sobre esse momento da ira de Deus, descrita no livro de Apocalipse, eu precisaria pelo menos de mais 1h30 para explicar para os irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa: a ira de Deus ela é perigosa, a ira de Deus ela é terrível. Meus irmãos, a própria Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus, eu não quero estar na terra quando isso acontecer. E eu tenho certeza que você não. Então o que eu preciso? O versículo está dizendo: arrependa-te, pois quer dizer que atitude, tenha atitude para se arrepender. Para finalizar, vamos ler agora só Mateus capítulo 24 para encerrar a palavra. Mateus capítulo de número 24. E na sua casa depois leia esse texto, que é um texto muito maravilhoso. Mateus capítulo 24. Vamos ler só 3 versículos. Falei que ia pregar 20 minutos, eu estou pregando a 26 minutos. Mas tá bom. Mateus capítulo 24. Versículo 13 de Mateus capítulo 24. Diz assim a palavra: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é o fim, meus irmãos? O fim da vida. Todos nós temos um dia para morrer. Todos nós morreremos um dia. Isso aí é inevitável. Nascemos um dia e partiremos um dia. A pergunta não é quando nós vamos morrer. A pergunta é: estamos preparados para ser fiel até o fim da nossa vida? O texto está dizendo isso. Mas aquele que perseverar, insistir, se esforçar até o fim da sua vida, esse alcançará a salvação. Glória a Deus. Tem tanta gente, irmãos, que nasceram na igreja, cresceram na igreja e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu já conheci, você conhece muitos, e eu tenho certeza que até muitos que estão assistindo também conhecem, e talvez até alguns que estão me assistindo estão afastados também. Mas a palavra é: ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de se arrepender. Jesus, Ele está voltando, e Ele não voltou ainda porque Ele está te esperando. Ele está esperando arrependimento. Ele está esperando dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, receba a minha vida, eu vou voltar para a igreja, eu vou conversar com o pastor para orar por mim, eu vou andar novamente no caminho do Senhor, eu vou voltar a fazer a obra de Deus, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, porque eu quero ir subir ao céu no arrebatamento. Eu quero estar lá, aleluia, eu quero estar lá, aleluia, glória a Deus. Versículo 42, aleluia, 42 de Mateus capítulo 24, penúltimo versículo que eu leio: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos, meus irmãos. Tem gente aí que está cometendo o erro de marcar a volta de Jesus. Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal data. Irmãos, a Bíblia proíbe qualquer pessoa de marcar a volta de Jesus. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém. Não foi revelado a ninguém. Ah, mas nem Jesus sabia quando ele voltar. Meus irmãos, vamos entender a Bíblia, vamos ter sabedoria. Jesus, quando estava aqui na terra, estava na condição humana, como homem. Mas Jesus, quando ele volta ao céu, ele reassume o seu papel de Deus. Embora aqui na terra ele era homem, mas era Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas no plano da salvação, Jesus, ele andou e caminhou entre nós como um ser humano comum, sem pecado, o único na humanidade que nunca pecou, nem em pensamento. Foi tentado, diz a Bíblia, mas não pecou, e mesmo assim comprou nossa salvação. Então, quando ele fala que só o Pai sabia, é porque naquela época aqui na terra, ele não podia revelar isso. Mas é claro que após ele voltar ao céu, como nós lemos lá em Atos capítulo 1, ele sabe exatamente o dia da sua volta. Ele está voltando, meus irmãos. Oh, aleluia! Ele está voltando. Eu lembro de um testemunho de arrebatamento que eu ouvi uma vez, que o pregador disse que ele havia visto um relógio muito grande, e nesse relógio faltava apenas
não lembro se era 1 minuto ou 2 minutos para a meia-noite. E aquele 1 minuto, 2 minutos para a meia-noite representava a volta do arrebatamento da igreja. E Deus havia mostrado para ele que a hora da trombeta tocar estava mais perto do que nós podemos imaginar. Eu ouvi esse testemunho há mais de 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás. E naquela época, o pastor que contava esse testemunho, ele disse que ele tinha ouvido esse testemunho há mais de 30 e tantos anos atrás. Ou seja, é um testemunho que eu acho que até tem mais de 50 ou 60 anos atrás. Eu acredito que espiritualmente esse relógio já avançou mais, porque os sinais estão se cumprindo da volta de Jesus. Ele está próximo, ele está próximo. Então quando você vê alguém falando, olha, Jesus vai voltar no ano 2020, que falaram que não aconteceu. Ah, Jesus voltará no ano 2000, muita gente falava isso, não aconteceu. E agora tem alguns dizendo que ele vai voltar em 2030. Irmão, não é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia não dá autoridade para ninguém. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Usando o exemplo de Mateus 24, que você vai ler depois. Os sinais de Mateus capítulo 24 nos dá a entender que ele está à volta, então está próximo. Então a Bíblia demonstra que pelos sinais sabemos que ele está próximo. Por exemplo, quando a pessoa ela olha para o céu e ela vê aquelas nuvens escuras, ela sabe que vai ter o quê? Chuva. Quando você sai na rua e você vê aquele vento muito forte, começa a marolar, você sabe que vai vir chuva. E Jesus falou, quando as pessoas disserem que vai chover, quando as pessoas sabem quando vai chover, assim também pelos sinais vão saber a volta. Então os sinais nos apresentam o quê? A volta dele. Vamos rapidamente aqui, em 1 minuto, vamos ver os sinais de Mateus capítulo 24, já que eu falei para os irmãos lerem, já que eu estou nesse assunto. Eu vou avançar a leitura, tá? Vamos começar direto nos sinais. Versículo 5. Vou falar em 1 minuto todos os sinais que estão aqui. Mateus 24, 5. Eu vou ler rápido para ganhar tempo, tá? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Em primeiro lugar, pessoas dizendo ser Jesus. Tem muita aí fora dizendo que é Jesus, falso Cristo. Segundo, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Orai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Versículo 6 e versículo 7 fala do quê? Guerras. E você pode ver que tem tanta guerra acontecendo. As guerras são sinais da volta de Jesus. Glória a Deus. Ainda no versículo 7 ele diz: haverá fomes. O aumento da fome, sinal da volta de Jesus. Pestes. A palavra peste quer dizer doença. Os aumentos das doenças, sinais da volta de Jesus. Percebeu que cada vez aparece mais doença? Quem falaria de Covid-19 há 5 anos atrás? Quem imaginaria, né, pastores, que nós ficaríamos com as igrejas fechadas? Ninguém imaginava isso, mas apareceu. Sempre estão aparecendo doenças novas, sinais da volta de Jesus. Ainda no versículo 7, terremotos. Perceberam que o número de terremotos está aumentando mais? Quando eu comecei a pregar, eu prego a palavra há 20 anos. Quando eu comecei a pregar a palavra 20 anos atrás, pastores, eu pregava dizendo: existe terremoto no Japão, existe terremoto no México, existe terremoto na China, existe terremoto na Índia, em outras partes do mundo, mas Deus guarda e abençoa tanto o nosso Brasil, que no Brasil aqui não tem terremoto, porque Deus está protegendo a nossa nação. Eu não prego mais isso hoje, pastor, porque até no Brasil já tem terremoto também. Na cidade que eu moro, em Montes Claros, que você precisar da internet, você verá que lá é uma das cidades do Brasil que mais tem terremoto, por incrível que pareça. A cidade lá é onde eu resido. Então, terremotos. Em vários lugares, o versículo 7 diz, versículo 8, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Só o começo. Versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos hão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, versículo 9 fala o quê? Perseguição aos crentes, perseguição à igreja. Já estão fazendo isso hoje. Já perseguem pastores, já perseguem a igreja. Eu não tenho a liberdade para pregar tudo que eu queria pregar hoje no culto, o pastor sabe disso. Nós não temos a liberdade mais de poder pregar como pregava no passado, porque a perseguição contra a igreja já se levantou. Eu tenho até que vigiar cada palavra que eu falo, principalmente para quem está me assistindo na internet. Eu tenho que medir as minhas palavras, porque a perseguição já existe hoje. Perseguição à igreja. Versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Escândalos nas igrejas,
Como tem surgido escândalo no meio das igrejas, no meio dos crentes. Traição. Irmãos, já perceberam o tanto de número de traição que aumenta? Traição de mulher traindo o marido traindo esposa, o filho que trai a confiança do pai, que também é uma traição, o pai que abandona o filho e desampara o filho para morar com a família, também é um tipo de traição. Irmãos, eu poderia falar aqui tanta coisa em Mateus capítulo 24, se eu fosse detalhar, detalhe por detalhe, versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Sim, irmão, só com isso já poderia pregar 1 hora aqui. Eu poderia ler 1 Timóteo, eu poderia ler 2 Timóteo, eu poderia ler o livro inteiro de 2 Pedro e 1 Pedro, que 1 Pedro e 2 Pedro, na minha opinião, é o livro que mais bate contra falsos profetas. Falsas revelações, falsas adivinhações, falsas profetadas. Isso tem demais nas igrejas, irmãos. Coisas que as pessoas estão falando, coisas que as pessoas estão revelando, mas na verdade não tem acontecido. Muito movimento, muito falso movimento pentecostal. Isso está acontecendo demais. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Falsos profetas. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui você vê na prática. Você lembra que nos anos 90, quando você pegava um ônibus, você estava no ônibus, no metrô, no trem, a pessoa chegava, ou cedia o lugar e falava: oi, eu estou dando só um exemplo, tá, do amor esfriando. A pessoa chegava e falava assim: oi, quer que eu leve a sua bolsa, a sua mochila? A pessoa falava isso. Você vê isso acontecendo hoje em dia nos ônibus? Você não vê mais isso acontecendo. As pessoas, quando chegavam, falavam: com licença, por favor, desculpe, obrigado. Você não vê mais ninguém falando várias dessas coisas. As pessoas são más, são cruéis, são egoístas, só pensam em si mesmos, são falsas. Sinal da palavra da volta de Jesus. Versículo 13 que nós lemos, perseverar. Versículo 14, que é um sinal mais forte que eu acho, que eu até falei dele aqui na minha última pregação. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra que eu preguei e falei aqui que tem aumentado o número de igrejas? Isso quer dizer que o evangelho está sendo pregado, e glória a Deus. Glória a Deus que existe esta igreja. Glória a Deus que existem outras igrejas. Louvado seja o nome de Jesus por cada igreja evangélica como esta, que está com as portas abertas para pregar a verdade do evangelho. Bendito glória a Deus. Porque aqui você não vai ficar ouvindo revelação e profetada, não. Aqui a nossa profecia, aqui a nossa palavra, a nossa revelação é da palavra de Deus. É lógico que Deus usa sim. Deus usa os vasos, Deus usa o seu profeta. Eu contei aqui no começo da minha palavra que eu creio que testemunho de arrebatamento. Mas irmãos, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia está tendo uma brincadeira fora dos limites. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas na última eleição, até a gente começar isso no dia que nós nos encontramos, que profetizavam: não, Deus falou comigo que o Bolsonaro vai ser eleito presidente. Não, é profecia. E aconteceu? Não, falsa profecia. Não, eu profetizo que vai acontecer tal coisa. Aconteceu? Irmãos, no Antigo Testamento, ai do profeta que profetizasse alguma coisa e não acontecesse. É até por isso que muitos crentes são ridicularizados, porque muita profecia, muita falsa profecia. Temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Temos que vigiar. O pastor usou bem essa palavra. Temos que vigiar, cuidado com essas coisas. Você viu quantos sinais eu falei aqui só em Mateus capítulo 24? Se você entrar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, se fosse entrar no Antigo Testamento, se fosse entrar em tantos livros, irmãos, dá para a gente fazer um seminário só de sinais do fim dos tempos aqui. Vamos lá. Nós lemos o versículo 42. Último versículo para encerrar minha participação. Versículo 44. Mateus capítulo 24, versículo 44. Conselho do Senhor Jesus. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Eu fecho a minha vida com esta palavra: Jesus vai voltar numa hora que ninguém está esperando. Prepare a sua vida hoje.
conserte a sua vida hoje. Você que está nos assistindo, conserte a sua vida hoje com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Se você está desviado, volte para a igreja ainda hoje. Hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, desculpe. Sexta-feira deve ter uma igreja perto de você pregando a palavra. Final de semana vai na igreja, procura a casa de Deus, procura a casa do Senhor. Jesus, Ele está voltando no dia em que as pessoas não vão estar esperando. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, que Deus avisou antes. Noé avisou antes que o dilúvio ia vir e ninguém acreditou e veio. E a Bíblia fala que Noé, ele entrou na arca com a sua família. A arca é a igreja de Deus que estamos aqui. As portas da arca ainda estão abertas, mas vai chegar o dilúvio, vai chegar o período da tribulação, vai chegar um momento em que a terra vai passar por um caos, e nós não queremos estar nesse caos. Vamos estar preparados, porque quando o Senhor voltar, que Ele possa chamar o nosso nome, assim como tem aquele clássico louvor da arca que diz: quando a angelical trombeta nesse mundo expungir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa, Senhor, e que nela vai se cumprir. Quando o meu nome anunciar, glória, 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 aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Deus abençoe, pastores. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou orar pelos irmãos da igreja, eu vou orar por quem está nos assistindo. Aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai. Oh meu Deus querido, o Senhor é tão maravilhoso e tão poderoso. Após ouvir a Tua palavra, nós entendemos, Senhor, que a Tua volta está próxima. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, cubra-nos com o Teu sangue. Alcança, meu Deus, o que está afastado, o que está desviado. Ah, Senhor, se algum parente, algum familiar, meu Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, que está afastado da igreja, alcança esta pessoa, Senhor, Espírito Santo. Toca nesta vida para esta pessoa voltar para a Tua casa, voltar para a Tua igreja. Espírito Santo, incomoda esta pessoa que está viciada para largar o vício. Incomoda esta pessoa que está na bebida para largar a bebida. Incomoda esta pessoa que está fazendo alguma coisa, Senhor, inapropriada, para que volte a Tua presença. O Senhor está voltando. Prepara-nos até o dia da Tua volta, até o dia do arrebatamento da igreja, aonde nós, Senhor, estamos preparados para ouvir o soar da trombeta. Ah, Senhor, eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua potente e poderosa mão sobre cada um de nós. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, alcança cada um de nós, prepara cada um de nós para o dia da Tua volta, Senhor, e para o desviado. Eu profetizo para quem está afastado, que será tocado e voltará para a Tua casa. Senhor, salve, resgate, transforma e prepara-nos para o dia da Sua volta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que boa esta palavra. Amém. Aleluia. Nós passamos comigo a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós. Todos digam juntos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo lugar de culto. Deus continua abençoando o pastor Júlio, em nome de Jesus. E breve já está voltando outras vezes para ministrar para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Arrependa-se e volte quanto a tempo. Ele espera por você. Amém?